Doutor Norton Sayeg, que bom tê-lo aqui, boa tarde. Boa tarde. Obrigadíssimo. Hoje pela manhã eu estava conversando com os meus colegas, homens, e eles disseram assim, você vai falar com o geriatra hoje, doutor Norton? E não esquece de falar sobre se o homem precisa fazer reposição, porque a gente sempre fala mais das mulheres, né? A gente fala muito pouco de andropausa, né? Que é a menopausa masculina. Menopausa masculina. Na realidade, não é obrigatória que ela exista para todos os homens, ao contrário da menopausa para a mulher. Nem todo homem tem? Não. A andropausa depende basicamente da queda dos níveis de um hormônio, que é o hormônio masculino, chamado testosterona. Uhum. E isto é passível de ser medido no sangue. E só quando ela está baixa que existe a reposição hormonal masculina, que traz efeitos excelentes. Se você já está na melhor idade não sei se eu falo, já está envelhecendo, que nem a gente, graças a Deus. Você pode fazer a sua pergunta para o 964874908, tá aí na tela o nosso WhatsApp, tá bom? Que aí o Dr. Norton atende você. Nós começamos a envelhecer a partir de quanto mesmo, de quantos anos? A partir do que a gente nasce, a gente já começa o processo de envelhecimento. Agora, se considera, na realidade, que você deve se preocupar com a sua saúde durante a vida inteira. Eu acho engraçado, sabe, Olga, que todo mundo acha normal levar a criança em pediatra. É verdade. Super comum. E não é. Em geriatra, não. Em geriatra, não. Por quê? Porque as doenças do envelhecimento são doenças silenciosas, que não dão sintoma e só são detectadas a partir de um exame clínico e de alguns exames de laboratório. Por que chega uma fase da vida, eu graças a Deus não tenho esse problema, mas as pessoas se queixam muito de dores nas articulações, dói aqui, dói acolá, para fazer hidroginástica sofre. Como é que pode se chegar a essa idade sem tanta dor no corpo? O nosso organismo, à medida que nós envelhecemos, ele vai sofrendo uma série de mudanças. E infelizmente essas mudanças não são ótimas, não são boas. E uma causa, um fator de dor nos idosos, não sendo doença, não sendo artrose, artrite, etc. e tal, mas o mal-estar muscular pode ser muito bem equacionado com atividade física. Todo mundo vai ter artrose e artrite? Não necessariamente. Quem não vai ter? Por que não vai ter? Especialmente na artrose de joelho, eu diria que o excesso de peso é um grande fator de risco. Excesso de peso. Porque você está, na realidade, comprimindo uma articulação com um sobrepeso que não deveria existir. Então, um dos fatores de risco para que você envelheça com qualidade de vida é se manter no peso dito normal. Tá. Então, manter-se no peso normal, Isso. Tá bom. O que a gente precisa evitar? Sei lá, aos 40, 50 anos, ou quem não se cuidou até agora e já está com seus 60 anos, qual é uma receita boa de saúde, Dr. Norton? Olha, Olga, o envelhecimento ele é determinado por 3 grandes fatores. O primeiro é o fator genético, que é imutável. Ou seja, existem famílias de longevos, famílias que vivem muito, e isso é transmissível. Nós brincamos aí do gene da longevidade, né? Que pessoas que têm o prazer de receber esse gene. O segundo é o meio ambiente. Se você não tem no meio ambiente um acesso a uma medicina de qualidade, a um acesso a médicos de qualidade com conhecimento específico na área do envelhecimento. Se você não tem renda, que é um fator também. Olga, uma curiosidade, que você é uma pessoa muito culta e acho que vai gostar dessa informação. A Organização Mundial de Saúde determina que idoso é aquele com 60 anos de idade nos países pobres, nos países chamados em desenvolvimento. Como o nosso? Como o nosso. Então eu já estou velha. Estamos, né? Mas à medida
que se você nasce nos Estados Unidos, por exemplo, você só passa a ser idoso aos 65. Então eu tenho mais um ano. Não tenho nada, porque o mês que vem já faço outro ano. Então prestou atenção no que ele falou, 65 já estamos idosos. E o terceiro fator é o estilo de vida, né? Esse é fundamental, aliás, em tudo, esse é né? fundamental. Doutor, o Jailson está desesperado. Ele não falou a idade dele aqui, mas ele diz, eu sou precoce. O que o senhor pode fazer, me dizer, me responder? Estou impotente. O que eu posso fazer? Quando ele diz precoce, é porque ele deve ser jovem. O que ele deve fazer? Procurar quem? Olha, procurar basicamente um urologista especializado em sexualidade. Urologista. Urologista. Existem várias causas para isso, sendo que uma delas é psicológica. Então existe uma série de testes. A medicina avançou muito e só tem disfunção erétil hoje em dia quem quer, porque tem tratamento para isso. Desde da velha pílula azulzinha, certo, até injeções diretamente no pênis que... Mas essas injeções precisam ser tomadas de quanto em quanto? Meia hora antes. A própria pessoa se aplica. A própria pessoa se aplica. O médico ensina a aplicar. Uma agulhinha de insulina, né? Eu sei, bem pequenininha, mas isso é treinado, mostrado claro, no óbvio. consultório do urologista. Então veja só, quem tiver com esse tipo de problema como você, Jailson, procure um urologista. Este é o médico, tá bom? E não se conforme. E é isso que é legal, não se conforme. Busque. Não, busque ajuda, porque existe ajuda. A medicina está muito evoluída, especialmente nesse campo. Eu tenho aqui uma outra pergunta. A pessoa tem 54 anos, mas não diz se é homem ou mulher. Mas pergunta, preciso de um remédio para aumentar a vontade de fazer sexo? Primeira coisa, se for homem, tem que dosar a testosterona. Se a testosterona estiver baixa, o seu apetite sexual automaticamente vai voltar com a reposição. E aqui eu queria aproveitar o seu programa com a audiência qualificada que tem, no sentido de falar, gente, cuidado com o uso de testosterona em academia. Ai, Jesus, isso é muito perigoso. Meu Deus do céu, isso vai te levar a ter um diabetes, vai levar a que a sua língua cresça a ponto dela não caber dentro da boca. Sério? Sério. Vai levar à falência dos seus rins. Então, vai levar a diminuição de determinados órgãos e aumento de outros que você não quer. Enfim, a língua é um deles, né? A língua não cabe dentro da boca, chama-se macroglossia. Como é sério? Celso, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Meu marido tem 35 anos e tem problemas de funcionamento na hora do sexo, deve ser problema de ereção. Jovem, né? 35 anos. O que ele deve fazer? Urologista também? Urologista também, vê se não é um problema psicológico. Ele faz um teste dando uma injeção diretamente no pênis e vê se a pessoa tem ereção ou não. Uma boa dica para saber se é psicológico ou não, você sabe que muitos homens têm ereção noturna, dormindo. E se isso acontecer é porque o problema deve estar mais ligado a outros fatores que não os físicos propriamente dito. Muito bem. O importante é que você não fique parado, que você realmente faça um acompanhamento médico, você procure um médico. Eu estou impressionada com o número de homens e mulheres fazendo perguntas sobre a área, principalmente essa questão da impotência também, né? Vamos lá, o Ricardo está perguntando o seguinte, homem com 40 anos pode gerar um filho com síndrome de Down? Poder pode, mas não é estatisticamente esperado do que o resto da população. Agora, mulher engravidando aos 40 anos, sim, tem um risco maior de ter um filho portador de síndrome de Down. Então, tem de estar atento com relação à idade. Sim. Aqui nós temos um telespectador ou telespectadora com 38 anos, tem hipotiroidismo e diz que não tem desejo sexual algum. Tem alguma coisa a ver com o hipotiroidismo? Pode ter, precisa ver se você está tomando chama-se tiroxina, o hormônio tiroidiano, se você está tomando a dose exata, se você fez o último exame para saber dessa reposição que pode estar interferindo sim na sua sexualidade. Aqui a nossa amiga diz que tirou o útero, tirou um ovário, uma trompa e não tem mais vontade sexual nenhuma.
tem que dosar os seus hormônios, é a primeira coisa a fazer. Agora, tem o aspecto também psicológico, de uma depressão, tem toda uma coisa do ambiente, porque o sexo é prazer. E quando nós estamos enfrentando algum problema, seja ele psicológico, ou familiar, ou financeiro, a nossa libido tende a diminuir realmente. Deve procurar ajuda. Claro Mas que o sim. fato de ter tirado uma trompa, um ovário, útero... Não, tendo um ovário, se ele está produzindo a necessidade normal de hormônio, sim. Agora é muito bem provável que não esteja produzindo tudo aquilo que você precisa. Então procura seu ginecologista, conversa com ele, que eu tenho certeza que solução existe. Doutor, tem uma pergunta aqui que eu não consigo falar esse nome. É a Adinete. Ela diz que ela é portadora de Ehlers-Danlos, que basicamente se define por um processo de envelhecimento aceleradíssimo. Ela está com muita dor no lado esquerdo da cabeça, dores no ouvido, coceira intensa, tomando conta de toda a parte do rosto. Não tenho condições de pagar um médico e no SUS não tem... O que é essa doença? É uma polipatologia aí, mas isso é mal definido. Você tem uma série de sintomas que nós dizemos em medicina, uma série de comemorativos de sinais e sintomas. E você precisa de uma avaliação muito criteriosa, muito detalhada, fazendo uma série de exames, fazendo uma série de avaliações no sentido de definir exatamente o que você tem e instituir o tratamento adequado. Meu marido tem 44 anos e não tem mais ereção. Tem que procurar um urologista para fazer o diagnóstico diferencial. O que eu posso afirmar é que tem solução. Hoje em dia são raríssimos os casos onde os recursos médicos não possam te ajudar nesse sentido. Nós temos uma pergunta aqui, que é o seguinte, tem 62 anos e pergunta, devo fazer reposição? Só que eu tenho medo de câncer. E é um medo fundamentado, especialmente se você tem na família irmãs ou parentes com histórico de câncer de mama. No final de 1990, isso era uma panaceia, que foi descoberto os hormônios para deixar a mulher mais jovem, etc. e tal. Isso caiu por terra. Hoje em dia, a reposição hormonal para as mulheres tem a sua indicação, sim, mas deve ser muito criterioso e muito bem monitorado, porque senão, em vez de ajudar, atrapalha. Então, nós mulheres temos medo de fazer reposição hormonal e ter problemas de câncer de mama. Os homens podem ter câncer de próstata? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, por isso que não se deve aplicar testosterona em academia, sem uma assessoria médica, porque você pode estar deflagrando a disseminação, o aumento de um câncer de próstata que você não tinha detectado, que o urologista vai te demonstrar. Ok. Temos uma pergunta aqui de uma amiga que diz, como tratar atrofia vaginal? Essa pergunta é espetacular, porque a medicina está trazendo para nós hoje em dia muitos tratamentos, muitos procedimentos. E é um procedimento chamado rejuvenescimento vaginal, que é feito com especialistas em dermatologia. E tem um resultado espetacular para a autoestima da mulher e para a sua vida sexual. Porque à medida que a mulher envelhece, a lubrificação vai diminuindo, tanto é que elas se queixam muitas vezes de dores nas relações sexuais, que tratado, ela volta a ter a sua sexualidade resgatada. Muito bem. Temos observado no programa de hoje um número muito grande de homens e mulheres também preocupados com ereção, como o Jonathan, que diz que tem 33 anos e às vezes não consegue ter relação porque não tem ereção. Está associado ao que isso? Aos nossos hábitos de vida, nossa alimentação? Vocês não têm ideia, o número de perguntas. Desemprego? Por que não? Preocupação, grana, conta para pagar? Depressão. Tudo isso, depressão, né? Claro. E, por exemplo, pressão alta,
diabetes mal Mas tão jovem ele, controlados. 33 anos. Mas às vezes pode ter um diabetes juvenil aí que não foi muito bem tratado ou coisa parecida. Agora, o aspecto psicológico e emocional, ele é fundamental realmente, Olga. Se as coisas não estiverem bem. Isso. Porque se Não você estiver funciona. desempregado, Não tem né? Se você estiver preocupado com a conta chegando para pagar, como é que você vai ter tesão? ter Como é que você vai ter vontade de ter relação sexual? Isso, Não tem exatamente como. Isso. Não tem, o organismo rejeita o prazer. Agora, para fechar, nós temos o seguinte aqui, uma preocupação da Ângela. Ela diz o seguinte: quanto mais eu faço sexo, mais eu quero. Isso é doença? Não sei. Depende muito do seu parceiro. Parabéns para ela, né? Como Porque você é a viu aqui, tá relação. cheio de problema. Você, pelo menos, não tá. De acordo com o seu relacionamento emocional com o seu parceiro, se tá bom para vocês, tá bom para o mundo. Ótimo. Pronto, Ângela, não tem problema algum. Fique feliz, seu companheiro deve estar muito feliz, né? Espero que sim. Espero que sim. Tem o nosso endereço eletrônico aqui, doutor? nortonsaeg@uol.com.br. Pronto, nosso médico querido que sempre vem dar aulas aqui para nós. Privilégio. Muito obrigada.